Oi, pessoal. A gente já brigou. Essa é a quarta tentativa de fazer esse vídeo complexo. Quinta tentativa. Esse é um vídeo complexo. Não sabemos no que ele vai dar. Vocês estão aí testemunhas agora do que vai ser esse vídeo. É o seguinte, pessoal. Eu vou ler a pergunta. A gente já discutiu, já bateu boca, não sei o quê. E nem é motivo de bater boca, mas é porque é um assunto delicado. É delicado, vai aí. Se eu ficar quicando a perna, você deixa eu quicar a perna, tá? Quica a perna, amor. Faz o que você quiser. O nome do e-mail é flerte, o assunto, o título tal, é flerte. Flor e Manu, tudo bem? Eu vou fazer uma leitura aqui, atenção, eu vou ler, é uma leitura amorosa, mas eu vou ler apontando um negócio específico aqui que eu acho que importa pra gente, tá? Vamos lá. Flerte. Flor e Manu, tudo bem? Amo o canal e levo cada vídeo muito a sério. Assisto todos anotando e compartilhando com todos os meus amigos. É o mínimo que eu espero de muito todos obrigada. Vocês. Ela falou e eu digo muito obrigado também. Muito obrigada. Tenho 18 anos e tenho dificuldade em me sentir amada. Vou repetir a frase. Tenho 18 anos e tenho dificuldade em me sentir amada pelas outras pessoas. Iniciei uma relação há 3 meses com uma pessoa incrível, mas não adianta o quanto ele diga que gosta de mim, eu não acredito. Isso incomoda tanto ele quanto eu, pois ele se sente incapaz de me fazer se sentir amada. Quando criança, eu me odiava e nunca tive medo de morrer. Acho que isso tem relação com falta de amor próprio. Nos 2 últimos anos, tenho cuidado mais de mim mesmo e tentado investir na autoaceitação. Acho que evolui bastante. Resumindo, acredito que a minha mãe... Nossa, eu sempre leio errado essa parte, né? Eu pulo toda vez. Resumindo, acredito que a minha dificuldade em se sentir amada esteja relacionada com a minha mãe. Eu vou repetir. Resumindo, acredito que a minha dificuldade em se sentir amada esteja relacionada com a minha mãe, que sempre foi muito crítica e negativa e não me fazia se sentir amada. Percebi que não faço questão de namorar e beijar na boca, mas que sinto muita satisfação em flertar. Seria isso uma válvula de escape para se sentir amada, pelo menos por um segundo? Isso me incomoda. Como se libertar da necessidade de flertar? E mais importante, como se permitir ser amada? Muito obrigado por tudo, vocês me salvam diariamente. Se possível, prefiro que não citem meu nome no vídeo. Obviamente. Vamos lá, vai lá, amor. Eu não sei, primeiro eu queria dizer que eu acho que você tá muito madura nos seus 18 anos aí pensando sobre tudo isso e percebendo que você não consegue se sentir amada e pensando como é que você faz pra se permitir ser amado e tal. Você não ia falar da coisa do texto, que eu acho muito legal. Eu vou falar e que eu acho que isso tem a ver com a recomendação que você vai fazer depois da separação. Que foi a nossa briga, veio daí da separação. Por que eu li assim, eu não consigo se sentir amada? Essa partícula aí, eu me sinto assim, eu se sinto, ele se sente, essa partícula específica é uma partícula muito, vocês estão entendendo, né? Esse me, se, é um lugar da língua portuguesa assim que é meio encrencado de você adquirir no processo de aprendizado da língua. Crianças várias vezes falam, eu se sinto assim, porque elas escutam o adulto falando, você se sente, como você está se sentindo? E eles respondem, eu se sinto assim. Bom, enfim, vocês entenderam a ideia. Martinha ainda hoje, com 6 anos, às vezes faz essa alteração, esse deslizamento, que é, em última análise, uma identificação da sua fala com a fala do adulto, assim, por isso que é interessante. E no texto dela, ela, num dado momento, ela fala, eu tenho dificuldade em me sentir amada pelas outras pessoas, eu tenho dificuldade em me sentir amada pelas outras pessoas. E quando ela fala da mãe, que sempre foi muito negativa e muito crítica e não me fazia se sentir amada. Quando ela fala então da mãe e da conexão com o namorado e tal, e do namorado ela também fala, né? Quando eu digo cadê? Deixa eu só. Pois ele se sente incapaz de me fazer se sentir amada. Então, com relação ao namorado e à mãe, ela fala se sentir e as outras pessoas ela fala me sentir. Só aí a gente já poderia parar, fazer uma análise. Eu espero que você esteja conseguindo entender o que eu estou falando para você, assim, né? Essa mistura da sua voz com a voz do outro, essa mistura do seu afeto com o afeto do outro, da sua mãe e do seu namorado nesse encaixe. Essa identificação do seu afeto com o afeto do outro, do seu desejo com o desejo do outro, do seu sentir desejada com o outro se desejar, amada com o outro te amar. Essa identificação é parte do nosso problema fundamental, assim, conseguir separar o nosso afeto do afeto de quem olha pra gente. Muito difícil de fazer isso na vida. Muito difícil de fazer isso na vida. Muito difícil. Fácil falar, difícil fazer. Muito complexo. E
E acho que você está nesse processo, então no seu texto aqui aparece um deslizamento, assim, de um lado para o outro. E eu não tô sacaneando você, tá? Dizendo que é infantil, nada disso. Não. É difícil mesmo. Ou que você escreveu errado. Não, que você escreveu errado, não é um problema de português que eu tô levantando. São coisas que estão dentro da gente. Estão dentro da gente. E aí, então, essa voz, que é essa voz da sua mãe, assim... O Martin falava, né? Ele acordava, fazia xixi na cama, ele acordava e ele falava: papai, eu se molhei. Eu se molhei, enfim, essa dificuldade, que é a dificuldade que você vai enfrentar, que é conseguir dissociar, e acho que a Flor vai falar sobre isso também na fala dela, que vai seguir a minha, é essa dificuldade em separar você dessa voz que te acompanha. Não que essa voz da sua mãe, que você entende como crítica, que você percebe como crítica e dura e tal, não que ela vai deixar de existir em você, ela vai estar lá, assim, como uma espécie de parte das suas vozes. A gente tem muitas vozes, a gente pode ter muitas vozes. Acho que talvez o problema seja que você tenha uma voz só e mais forte. Então, entender que essa voz é só uma, né? Que podem ter outras maneiras de olhar para você nesse sentido. Ele podia entrar na história do flerte para pensar, mas fala sobre a sua questão. A história do flerte é muito interessante, né? Ela dizer que ela não consegue namorar, mas flertar ela gosta. Porque flertar é um lugar onde você tá menos em risco, né? Bem menos. Você não tem vínculo. Então, acho que depende da pessoa, mas acho que de modo geral, sim. Porque o abandono, ele é muito né? A recusa do flerte. Então, se você flerta com alguém flerta de volta, mas se aquela pessoa talvez não flerte de volta, o que é raro, porque, né? É raro pra você, né, Maria Flor? Não, eu acho que quando a gente tá no sistema do flerte, assim, por mais que a pessoa não... Aquilo, porque eu não tô falando do flerte só, o flerte que vai dar num negócio, né? A gente, de certa forma, tá o tempo todo flertando. Você pode flertar com a moça da farmácia. Uhum. Eu posso flertar com a moça da farmácia. Chegou lá na farmácia, aí eu falo, não sei o que, não sei o que, tá. Eu não quero nada com ela, mas esse jogo de sedução, ele sempre... Tá sempre um pouco permeando os nossos relacionamentos, né? Ou não relacionamentos, mas a nossa vida mesmo, né? A nossa atuação no mundo. Ela passa um pouco pelo flerte sempre, né? Mesmo que aquilo não vá dar num... Não, eu sei, tô dizendo, eu tô entendendo, mas acho que tem gente que tem muita dificuldade pra fazer esse jogo. E que se sente muito ameaçado. Mas não é o caso dela. Não é o caso dela. No caso dela, ela prefere esse jogo. Esse jogo é mais seguro. É mais seguro porque ela não tá envolvida, né? Ela não tá com um vínculo de 3 meses. O risco é menor. O risco é muito menor, né? Ela não se sente... Ela não se sente tão abandonada se ela não recebe o flerte de volta, provavelmente, porque né? Em última análise, o flerte não se liga à voz da mãe. Se liga a outras vozes dessas outras pessoas que estão olhando pra ela e desejando ela. O namorado, quando ela faz esse vínculo, ele entra no mesmo lugar dessa pessoa que primordial. Tem que te acolher, que tem que te amar. Da nossa existência. Exatamente. É muito legal, né? É muito legal. É muito interessante pensar, assim, aí, talvez eu acho que talvez você esteja um pouco nesse processo de entendimento disso. Isso tem a ver também com a separação que todos nós deveríamos ou devemos fazer das nossas mães, né? De entender que separação no sentido de entender que aquele é um outro ser humano mesmo. E que você não faz parte daquele ser, né? Muitas vezes as mães acham que os filhos são parte delas e os pais também. Mas é que com a mãe é mais complicado porque você tem um cordão umbilical realmente que liga esse ser nesse outro ser, né? É uma ligação muito louca, se você pensar. Louca. E muitas vezes, não é querendo diminuir a coisa, mas muitas vezes a agressividade... Não tô dizendo nem que a sua mãe foi agressiva de verdade, ou ela é crítica. Você experimentou assim, né? Você sente assim. Mas muitas vezes essa agressividade, muitas vezes essa dureza da mãe em relação a... Crítica, que ela chama. Crítica, em relação ao filho ou à filha, às vezes mais ainda a filha, mais frequentemente a filha, tem a ver com essa identificação muito intensa que a mãe não consegue desfazer, e aí
cai por cima da filha uma série de críticas que ela tem em relação a ela mesma, ou de projeções que ela fez ali nessa identificação que iam se resolver e que não se resolvem. Não se resolveram, coisas que realmente a projeção, né, da mãe com a filha mulher é muito mais forte. Mais ela forte. queria ter vivido e não viveu e cobra que você viva, por exemplo, coisas desse tipo. Então, várias vezes a agressividade da mãe, não sempre, mas várias vezes a agressividade da mãe em relação à filha não tem a ver com falta de amor, tem a ver com excesso de identificação. Isso é uma coisa... Então, pelo seu texto aí, desse seu se, me, talvez a gente tá aqui falando umas coisas, mas pensando que talvez você esteja vivendo esse momento de tentar entender que você precisa se separar dessa figura para você entender que você pode ser amada por outras figuras e que você pode ser amada. Aí a sua pergunta é muito boa. Como é que eu faço para me permitir? E aí eu responderia um pouco nesse processo, né? Que se você conseguir fazer a separação da sua mãe, que é difícil, que é um processo lento, eu acho que tem muito a ver com o nosso amadurecimento também. E quando a gente faz esse processo de separação da mãe, a gente sente, eu pelo menos, senti um abandono desesperador, porque quando você se separa dessa figura, entende que você é um indivíduo no mundo, independente dessa figura, você fala, e agora? Quem sou eu? Como é que eu faço para seguir? Como é que eu vou? Como é que eu faço, entendeu? Eu tô sozinha, eu não faço mais parte daquela outra pessoa. E é muito difícil, né? Se você pensar, é uma separação mesmo. É como se quando você se separa de uma pessoa que você tem uma relação amorosa, longa, né? Se a gente se separasse, você sente que você perdeu uma parte um membro. Porque você fala, e agora como é que eu faço pra seguir sem aquela outra pessoa? Porque também existe identificação numa relação amorosa, né? E eu poderia até, Freudinho poderia concordar comigo que a relação materna é uma relação amorosa, né? Não? De certa forma. Acho que vários níveis, totalmente. A primeira relação. Relação... Freudinho não diria só isso, ele diria que é o seu primeiro grande amor. É o seu primeiro grande amor. Então é muito difícil se separar desse primeiro grande amor. E muitas vezes esse primeiro grande amor, você não sentiu o amor que você gostaria de sentir. Que você precisava sentir. Você precisava sentir. Você não sentiu desse jeito. Independente dela ter te dado ou não. Você não sentiu assim. Então, como é que você faz, né? Porque você precisa se separar, mas você não quer se separar. Você não quer se separar. Dá medo, como dá você medo, falou, dá medo. Parece que você perdeu um negócio dentro de você. Uma coisa se rompeu. Mas esse rompimento faz parte de um amadurecimento onde você se percebe também capaz de amar outros objetos e de ser amado por outros objetos. De outras maneiras. De outras maneiras, exatamente. Isso que é importante. Não é todo outro no mundo que vai te amar como a sua mãe te amou, ou não te amar como a sua mãe não te amou. Isso é muito louco, porque em função dessa introjeção tão intensa, desse modelo relacional, a gente tende a seguir para o mundo repetindo esse modelo. Então, várias vezes acontecem coisas que são assim, você talvez vá... Você tá tão convencida de que você não vai ser amada que talvez você convença o outro de que ele não vai te amar. Você vai falar, não, mas você vai uma hora ele aceita. Ele fala, tá bom, então eu vou te abandonar mesmo. Porque assim, realmente tá difícil. Tô aqui há 6 meses dizendo que eu te amo e você não acredita, eu tô deixando de te amar aos poucos, entendeu? Tô exausto de falar que eu te amo. De te convencer. Talvez não, talvez ele fique aí, talvez na estrutura dele faça sentido, que ele passe o resto da vida. Talvez funcione. Talvez o enlace neurótico seja exatamente esse. Ele passa o resto da vida tentando te provar que ele te ama e você fala, não ama, e flertando com qualquer pessoa por aí pra se sentir desejada. E aí porque aí tem a ver, né? Tem ser amado e desejado, né? Que são coisas muito são processos diferentes. Por quê? Porque se a gente for falar nos termos da neurociência afetiva ou da neuropsicanálise, envolvem sistemas diferentes de afeto básico, né? Quando a gente está falando dele, do seu namorado, da sua mãe, a gente está falando essencialmente do sistema de vínculo, do attachment, do panic, para quem assiste meus vídeos lá de quarta-feira. A gente está falando desse sistema de vínculo, do abandono, que evita o abandono, que você quer que alguém cuide de você. É disso que a gente está falando aqui. Por outro lado, quando a gente começa a falar de flerte, a gente está falando de outros 2 sistemas fundamentais.
Um é o seeking, né, que é a busca, né, o interesse e o retorno desse interesse, né, a recompensa desse interesse, e o outro é o lust, que é o interesse sexual, estritamente sexual mesmo, assim, né, que é uma coisa que tem processos de maturação, cada um desses sistemas tem processos de maturação muito diferentes na nossa história. Então, é como se a sua infância tivesse sido marcada pelo abandono. Estou sendo bem simplista, tá? Mas é como se a sua infância tivesse sido marcada pelo abandono e pelo não amor como você queria. Mas a partir do momento que você entra no mundo do flerte, você é mais bem-sucedida, tá? Assim como a flor, aparentemente. Você é mais bem-sucedida e tal, porque você é muito fácil flertar pra qualquer um. Depois a gente vai conversar isso em outro vídeo. Mas, mentira. Mas flertar tá tudo bem, tá? Isso é importante. Tá tudo bem flertar. Não tem nada de errado em flertar na vida. Mas, então você entra, né, em tese, teoricamente, em geral, na pós-puberdade, assim, você entra nesse mundo do flerte e você tem respostas mais positivas para essa sua impressão de amor, que tem aí mais a ver com o desejo, no sentido sexual da história. Porque tem um amadurecimento desses sistemas já acontecendo. Não que não tenha sexualidade antes disso, é claro que tem, mas aqui ela está montada de um jeito mais maduro, vamos dizer assim, e mais permitida no corpo social, cultural. Então você pode flertar com 13 anos, com 5 anos flertar é uma coisa mais complicada um pouco. Não que não tenha gente que... Bom, enfim, não vou entrar nesse assunto, mas... Então você está aí lutando com essa coisa. Como é que você vai sair disso? Essa coisa que a Flor colocou é muito... Primeira coisa é conseguir fazer essa separação da sua mãe e conseguir entender que esses outros objetos do mundo, essas outras pessoas do mundo podem te olhar de um outro jeito. E conseguir entender que você talvez ganhe coisas com acolhimento amoroso que você não vai ganhar com flerte. Certamente você vai ganhar coisas com flerte, você também não vai ganhar com acolhimento amoroso, é verdade. Sobre a sua autoimagem, sobre o seu narcisismo, sobre, olha, eu sou gata, eu sou gostosa e tal, não sei o quê, eu provoco aquele outro. O flerte te dá coisas, realmente, que o acolhimento não te dá. A vida é assim. Você vai ter que lidar com uma certa realidade da vida. Assim. Então, mas desde que você consiga entender que é possível que na relação amorosa, nesse emparceiramento, você ganha coisas e não só perde coisas, como é o que você acha que você vai perder, que você consegue ganhar, você talvez retire um pouco a ênfase do flerte. Mas porque você está ganhando outras coisas. Quando você aprender a ganhar. Mas o processo não é aqui querer evitar o flerte. Se você quiser evitar o flerte ou controlar o flerte, a tendência é que você se culpabilize com o flerte e não pare de flertar. E aí você vai arranjar um outro problema, que é eu quero flertar, mas eu não posso porque eu acho que está errado. E isso não é um bom caminho. O processo de repressão, autorrepressão nesse sentido, gera culpa, ele não gera encaminhamentos positivos, entendeu? Então, tá tudo bem flertar, mas tenta entender, deixa o flerte acontecendo aí, uma hora ele gasta um pouco, uma hora ele também tem a ver com amadurecimento, tudo isso. Uma hora ele gasta também um pouco. Tem a ver um pouco com a idade dela. Tem a ver com a idade, 18 claro. anos, né, é normal, você tá tentando descobrir o que você é capaz, está tentando descobrir o que você sente quando você flerta. É muita descoberta que você está passando também. Então, eu diria um pouco, tenha calma com você. Tenha calma, total. Você é uma pessoa muito jovem, assim, no começo da sua vida, do seu amadurecimento, sabe? Muito no começo. Então, tem tempo aí pra você entender essas coisas. E o flerte faz parte dessa compreensão de quem a gente é no mundo, de como a gente opera no mundo, de como a gente se sente desejado, como a gente se sente envergonhado, como a gente se sente o frio na barriga. Tudo isso faz muito parte, né, eu acho, do processo que você tá vivendo. Mas eu diria que, em relação a essa pessoa que você gosta, né, parece que você gosta e tal... entender, acho que isso é uma coisa super legal. Entender o que você tá ganhando com isso e o que você... E pra essa relação poder também... Poder ganhar, né? Você tem que poder ganhar. Poder ganhar coisas, né? Não achar, isso que você falou, bem interessante, não achar que você... Se você tá na relação, você só vai perder, né? Você só vai perder amor. Ele não vai te amar, ele já não vai te amar. Então... Mas isso, olha só, terapia, tá? Eu sei que o negócio de autoconhecimento é bacana e tudo isso e coisa, e que você tá falando de autoaceitação, tudo isso, mas terapia, alguém para você conversar e para, se puder fazer terapia, né? Mas alguém para te dizer, não, cara, você não vai ser sempre desamada. Alguém para te dizer assim, de novo e de novo e de novo e de novo e de novo isso, até você acreditar, até você aos poucos falar, será mesmo? E aí você tenta, e aí você fala,
E aí você, inclusive, aprende um pouco melhor a não ser amado de vez em quando, que vai acontecer também. Você vai ser rejeitado, você vai ser abandonado, todos vamos, talvez não, mas provavelmente sim. Todos vamos passar por isso, mas isso não quer dizer que uma rejeição implique a regra de todas as relações, que todas vão ser feitas por rejeição. Isso é um processo de entendimento complexo, muito complexo, porque justamente a identificação com a mãe, nesse primeiro momento, é tudo que temos, é tudo que existe a priori. Então você entende que é assim o mundo, porque naquele momento a mãe é o mundo. Então é lógico que você vai entender que é assim que o mundo, que a banda toca, entendeu? Mas aí você vai entendendo que o mundo quando você consegue se separar da sua mãe, entendendo que o mundo pode ser outras coisas. Mas não se culpabilize por flertar, tá? Tá tudo certo. Aproveita aí, flerte. Aproveita os 18 anos também, Aproveita os 18 anos. Aproveita os 18 anos, ó. Beijo pra vocês. Tá Vamos bom? todo mundo aproveitar os 18 anos. Por quê? Porque passa. Passa. Passa mesmo. Então, quem aí tiver 18 anos agora, meus amores, por favor, aproveita os 18 anos. Eu sei que é difícil aproveitar os 18 anos, porque quando a gente tem 18 anos, a gente não tem a cabeça dos 37, no meu caso. Nem dos 38, no caso da Manuel. A gente tem a cabeça dos 18 anos. E a cabeça dos 18 anos tá um pouco cagada, um pouco confusa. Mas tudo bem. Não vai melhorar muito. Não. Tu não vai ficar, gastar, sabe? Mas tu vai dar uma gastada. Vai dar uma gastada, vai aprender os negócios. Alguns negócios tu vai aprender. Se ferrando, dando certo, dando errado e tal. Você vai ter umas coisas que tu vai viver aí nessa sua vida que vai ser bom. Mas segue que é legal. Tenha calma com você, né? E vai tentando. A gente ajudou, né? Acho que sim. Tá bom. Tchau, gente. Beijo, gente. Até já. Bom domingo. Até daqui a pouco. Até amanhã. Até Beijo. quarta. Até já. Beijo, tchau.